Shalom Adonai. Como prometido no último vídeo, hoje viemos trazer o review daquela obra maravilhosa da editora Carisma, né? Já vou até deixar ela aqui à mostra. Então, Carta aos Romanos de Grant R. Osborne, editora Carisma. Chegou o dia do review da obra arminiana e continuista nos dons. No caso aqui, Carta aos Romanos, vamos ver mais a parte soteriológica, mas há muitos assuntos abordados nessa carta de Romanos. Então, bora para começar esse vídeo? Já deixa o seu joinha aí, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ajuda nós, né? Ajuda nós aí. E compartilha esse canal para quem mais você achar que possa abençoar. Amém? Meu nome é Rafael Cunha e você está no Discipulado Teológico. Podemos observar, essa é a obra, né, da Carta aos Romanos, de Grant R. Osborne, editora Carisma, né? A gente pode ver a capa dela aqui, foi feita numa cor verde, muito bonita por sinal, né? Essa aqui é a lombar dela, a contracapa dela. Vamos medir essa obra aqui, vamos lá. Então, como podem ver, é um livro capa dura, ele tem o tamanho de 16 por 23 centímetros, mais ou menos, um pouco mais que 23 centímetros, tá? Então, 16 por 23, bom, livro tamanho bacana. A lombar dele tem 3,4 centímetros. Então, uma obra grossinha. E, como falado já, capa dura, né? Coisa boa. A folha de dentro dela, ela é amarelada. Eu gostei bastante dessa folha, bem bacana, um material bem bom. Dá para você, a gramatura dela, ela é grossinha, não é uma folha fina, é uma gramatura grossinha, coisa boa, coisa de qualidade. Então esse daqui é o sumário da obra, do comentário aos Romanos, né? Vou passar aqui bem rapidinho porque sinceramente ele é bem dividido. É o prefácio da série, né? E aqui o Grant R. Osborne, ele já dá uma aula, de bibliologia aqui fantástica. Existem dois autores em todos os livros da Bíblia: o autor humano que escreveu as palavras e o autor divino que revelou e inspirou cada uma delas. Apesar de não as ter ditado aos escritores bíblicos, ele guiou suas mentes de modo que escrevessem suas próprias palavras sob a influência do Espírito Santo. Se os cristãos realmente acreditassem no que disseram quando chamaram a Bíblia de a Palavra de Deus, o estudo bíblico deveria ser mais comprometido. Jesus. É uma exortação assim, né, de grande peso. Que exortação. Continuando aqui nas palavras de Grant R. Osborne, né, como revelação divina, a Bíblia merece e de fato exige ser estudada profundamente. Isso significa que quando estudamos, não devemos ficar satisfeitos com uma leitura superficial, em que projetamos nossos próprios significados no texto, né? A tal da exegese, que tanto se fala, e não de
forma correta a exegese, né? Em vez disso, devemos sempre perguntar o que Deus quis dizer em cada passagem. Só esse começo aqui já valeu o investimento na obra. Indo um pouquinho mais para frente, e no finalzinho aqui tem um ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. De modo geral, o objetivo aqui com esses comentários é simples. Gostaria que fossem aventuras interessantes e emocionantes nos textos bíblicos. Minha esperança é que os leitores descubram as riquezas de Deus por trás de cada passagem de sua palavra revelada. Espero também que, assim como eu, cada eleitor se apaixone pela palavra de Deus e inicie uma jornada fascinante ao longo da vida por essas verdades eternas. Aleluia! Então, esse daqui é o prefácio da série. Vamos seguir um pouquinho mais. E aqui já entramos na introdução a Romanos, que ele começa falando assim: quando chegarmos no céu, suspeito que aprenderemos que seguinte suposição estava exatamente correta. No ano 57 d.C., na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu o maior livro já escrito na história humana, sua carta à Igreja de Roma. Os estudos de Martim Lutero em Romanos serviram de combustível para a reforma, e desde então muitos comentários de Romanos destacaram-se como obras de referência ao longo do tempo. De João Calvino, em 1919, a Cranfield, em 1975, e Douglas Moo, em 1996. Cada um provocou um impacto profundo na reflexão teológica e na compreensão geral das Escrituras. Então aqui ele vai apresentando, né, a quantidade de comentários que já existiram e que todos foram de grande importância. Outro ponto bem bacana logo aqui no começo do comentário é o que? Ele apresenta a teologia da carta. Então ele vai falar que, apesar de não ser uma teologia sistemática, ele vai falar do ponto, qual que é o ponto central que se acreditava, né, referente a Romanos, que seria a justificação pela fé, mas que não, no caso, Romanos, há vários outros pontos centrais, né? Então Romanos ele vai abordar tanto pecado, salvação, justificação, o espírito, eleição, a igreja e unidade. Então são diversos pontos centrais. E aqui ele vai apresentar, né, a teontologia, a doutrina de Deus dentro da carta de Romanos, cristologia, bem mais para longe, cristologia dentro da carta de Romanos, a eleição do crente, né, pneumatologia, que ele vai pegar os assuntos, né, sistemáticos e mostrar dentro da carta de Romanos e o caminhar cristão. E daqui para frente, né, aqui para frente é o comentário bíblico por si só, versículo bacana para a gente pegar aqui e ler com os irmãos, referente à predestinação, é aqui, ó, capítulo 8, 29. Então a parte A já começa. Aqui é onde ocorre as tretas. Mas vamos ler um pouquinho aqui. Os que de antemão conheceu, ele também predestinou. 8, 29, parte A. A primeira ligação na corrente de antemão conhecer, que no grego significa prognosko, significa saber alguma coisa antecipada ou prever um evento
Neste caso, a resposta de fé e salvação dos seguidores de Deus. Há um debate sobre a relação dessa presciência com o termo seguinte, predestinação. E esse verso está no centro da controvérsia calvinista arminiana. Os seguidores de João Calvino afirmam que os dois termos são praticamente sinônimos por diversas razões. Já os seguidores de João já mais embaixo, ele apresenta, né? Já os seguidores de Jacó Armínio acreditam que o entendimento mais natural dos dois verbos seriam vê-los como trampolins ao invés de um ato sinônimo. Em outras palavras, Deus primeiro conhece de antemão, prevê a decisão de fé das pessoas e depois predestina baseado no seu conhecimento dessa decisão. E agora uma conclusão aqui de Grant R. Osborne, que ele não fica em cima do muro, né? Ele vai mostrar o que ele acredita aqui. Então vamos lá. Como a maioria dos cristãos, meditei e estudei esse assunto a maior parte da minha vida cristã. Depois de ir e voltar muitas vezes, acredito que o pensamento arminiano é mais fiel a toda a informação bíblica. O Espírito Santo convence toda pessoa nascida nessa terra e torna uma escolha possível. É a Trindade ou Triunidade que permite que pecadores derrotem sua depravação e façam uma escolha. E, para os que vêm em fé, Deus trabalha a salvação em suas vidas. O ponto aqui é que, antes de Deus ter criado o mundo, ele sabia como cada pecador reagiria à sua oferta de salvação. Baseado nisso, ele o escolheu de antemão, predestinou para serem adotados como seus filhos. Né? Então, Grant R. Osborne não fica em cima do muro. Ele coloca o que ele acredita e eu compactuo com a ideia, né? Eu compactuo com esse pensamento dele. Bom, indo mais pro final aqui do livro, a gente chega num glossário, tá? Deixa eu abrir aqui. É um glossário pequeno, tá? Mas que já ajuda já algumas palavras que possamos ter dificuldade aí, ó. Até explicando ó, o que é escatológico, escatologia, né? Refere-se a últimas coisas, ao fim dos tempos. Dentro desta ampla categoria, estudiosos bíblicos e teólogos identificaram conceitos mais específicos. Por exemplo, escatologia realizada enfatiza a obra presente de Cristo no mundo, enquanto ele se prepara para o fim da história. Na escatologia inaugurada, os últimos dias já começaram, mas ainda não foram consumados no retorno de Cristo. Outra palavra bacana aqui que se ouve bastante nos debates bíblicos é essa parousia, né? Que é o evento da segunda vinda de Cristo. A palavra grega parousia significa chegada ou presença. A tal da Shekinah aqui também, é o Septuaginta, né? Soterologia, soterológico. Vamos ver aqui a contracapa, o que está escrito. Quem escreveu essa contracapa é Thomas R. Schneiser, que ele é professor de Novo Testamento no The Southern Baptist Theological Seminary. Então, este comentário reflete tudo o que esperamos de um estudioso que foi um dos decanos do pensamento evangélico. A exegese de Romanos de Grant Osborne, como corretamente dito por ele, a carta mais importante do apóstolo Paulo é marcada pela clareza
rigor exegético e ainda pelo tom pastoral. Devemos ser gratos por receber o fruto do pensamento de Osborne, que reflete muito dos seus anos de estudo, escrito e ministrado. Estudantes, pastores e todos aqueles que desejam entender Romanos serão ajudados por esta rica contribuição, né? Então, apenas para falar mais um pouquinho, Grant R. Osborne, ele nasceu em 1942 e morreu em 2018. Ele era PhD na Universidade de Auburn, foi professor de Novo Testamento no Trinity Evangelical Divinity School, Illinois Deerfield. E quem trouxe pra gente essa obra-prima, Editora Carisma. Bom, então essa daqui foi a apresentação, foi o review a respeito dessa obra da Editora Carisma, tá? Comentário expositivo, Carta aos Romanos, de Grant R. Osborne. Que obra, vocês puderam acompanhar aí, uma obra única, fantástica, né? Capa dura, material muito bem construído e muito bem escrito, né? O autor fantástico, né? Repetindo novamente, um teólogo arminiano continuista dos dons. Então, vale muito a pena a aquisição dessa obra. Caso você tenha se interessado, então vale muito a pena a aquisição dessa obra. Caso você tenha se interessado, curtiu aqui a apresentação, o review a respeito dessa obra, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da Amazon dessa obra. Você vai poder adquirir, vai chegar na sua casa com frete grátis. Tá? Então, acesse o link aqui embaixo, você vai poder adquirir essa obra fantástica e poder se deleitar também do que ela oferece a nós. Este foi o conteúdo de hoje. Como já foi dito, se não curtiu antes, curte, deixa o joinha aí, compartilha com a família e que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo contigo. Em nome de Jesus, amém.